Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Associação Brasil AVC, né? Qual que é o papel dela como facilitadora da navegação no paciente pós-AVC dentro da rede. Mas eu vou fazer uma pequena introdução, então, falando, então, como que nós temos, então, o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde mostra que a saúde é o direito do cidadão. E foi a maior revolução na história da medicina brasileira, como comentou Drauzio Varela. Então, em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi liderada pelo sanitarista Sérgio Arouca, que se montou, então, o que seria esse SUS, e em 1988 ele foi incorporado à Constituição. Já na década de 20, no Reino Unido, já se organizava o serviço de saúde em níveis. Então, domicílio, centros de saúde e serviços suplementares. E isso foi a base para as redes de atenção à saúde aqui no Brasil. Já na década de 40, já existia, então, algumas iniciativas desse modo, como o CESP, que eram serviços especiais em saúde pública, principalmente para controle das endemias rurais. Em 94, então, você começou o PSF, Programa de Saúde da Família, e atualmente o que nós temos é Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde. Isso que vão integrar, então, a atenção primária. Mas como a Juliana já mostrou, através daquele atlas, né, de variações do uso de serviços de saúde, que não são explicáveis por variações da doença ou preferências do paciente. Então, o que acontece, né? Então, muitas vezes, a assistência é de acordo com o que está ofertado, não com as necessidades ou preferências do indivíduo. E o que significa, então, essa variação? O que leva a isso? Será que é a prática médica? Será que é a falha na relação médico-paciente? Será que é falha no acesso ou variações epidemiológicas? Mas tudo isso é uma oportunidade para aumentar o valor em saúde. E quem falou isso e acabou fazendo esse atlas, junto com outros colegas, principal protagonista disso foi o Henrique Diegoli, que esteve aqui conosco. Então, ele tem um atlas que ele estuda, por exemplo, além dos indicadores aqui de AVC, também de obesidade, acesso à cirurgia bariátrica, diabetes, enfim. Ele utilizou, então, dados do DataSUS, referentes a reembolso, então, o que era pago para cada procedimento, de 2016 a 2019, com taxas, proporções e médias, baseado no local da residência e não no local do procedimento. Isso é interessante, porque você pode estar morando numa cidade menor, como Araquari, mas a tua cidade, ela tem que te dar os acessos através de convênios e parcerias que se faz com os locais onde disponibilizam os procedimentos. Então, aqui é o exemplo, né? Até a Juliana já tinha mostrado, mas vamos olhar ali. Então, a incidência, internações por AVC. Será que a incidência é tão diferente assim no Brasil? Ou a prática médica é diferente? Então, não se interna AVC no hospital, ou se interna só casos graves. Ou não se tem acesso, não se existe esses leitos para internar AVC, né? Então, a gente vê aqui que a incidência, a gente tem uma maior internação por AVC no sul do Brasil, no Espírito Santo e ali no Piauí. Depois a gente vai para um outro slide que fala acesso à trombólise, né? A gente vê que no sul continua esse acesso à trombólise, mas o líder em trombólise é o Ceará. E o Ceará, quando a gente volta aqui, ele estava em 11º lugar com relação a internações por AVC. Puxa, mas ele virou líder em trombólise. Então, talvez a rede deles está organizada para levar o paciente em até 4 horas e meia para receber terapia trombolítica. E os outros pacientes? Será que os outros pacientes não têm acesso à internação por esse AVC? Aí a gente vai, por exemplo, aqui no país Santa Catarina. Santa Catarina está em 7º lugar em trombólise. Mas quando a gente vai ver o estado de Santa Catarina, a gente vê que realmente poucos locais têm o acesso à trombólise. Tem uma grande região aqui do oeste catarinense que aparentemente não tem acesso à trombólise. E quando a gente pega a nossa macro-região, a gente vê que dentro da nossa macro-região também tem uma variabilidade de acesso à trombólise importante.
Com relação, então, à toxina botulínica. A toxina botulínica é usada para tratar controle de espasticidade no pós-AVC. Daí a gente olha lá, nossa, em primeiro lugar está Roraima. Daí a gente vai voltar lá, como é que era internação por AVC em Roraima? Internação por AVC em Roraima estava em 17º lugar. Depois, trombólise estava em 24º. Então, será que Roraima tem uma maior atendimento para toxina botulínica porque tem mais pacientes com sequela, porque não receberam internação, não receberam trombólise, ou porque eles são mais organizados na parte de reabilitação? Então, tudo isso são questionamentos, mas a gente tem que pensar que a gente deve dar acesso de uma forma igualitária a qualquer indivíduo que seja morador do nosso país. Então, aqui, toxina botulínica em Santa Catarina. Santa Catarina está em 3º lugar no Brasil, né, nesse procedimento. Mas, se a gente olha no nosso estado também, temos aqui uma variabilidade bem importante. Bom, para o serviço de atendimento ao AVC funcionar de uma maneira adequada, a gente tem que ter a linha do cuidado escrita e planejada dentro do local onde vai se oferecer esse serviço. Então, a gente tem que oferecer educação com relação ao AVC, sinais e sintomas e prevenção, tem que ter o atendimento de prevenção primária, tem que ter fase aguda, então, reconhecimento do caso de AVC e que esse paciente ser, então, encaminhado através do hospitalar que funcione para o hospital de referência. Tem que ter esse hospital de referência que vai receber esse paciente, vai oferecer desde o tratamento de fase aguda, reabilitação, cuidados paliativos, e depois tem que ir para onde encaminhar. Muitas vezes, esse paciente vai para o domicílio, na maioria das vezes aqui no Brasil. Em alguns casos, precisa de uma alta com apoio domiciliar. Nós temos, então, o EMAD, ou também chamado Serviço de Atendimento Domiciliar, que pode seguir esse paciente por um período. Tem que ter a prevenção secundária, que é feita lá na mesma unidade básica, onde é feita a prevenção primária. Tem que ter acesso à reabilitação, né, e planejamento de saúde, e também reinserção social e laboral. O que faz com que a linha do cuidado seja, então, monitorada e muitas vezes ajustada? É um registro, então, registro epidemiológico, coleta de dados, mas também a visão do paciente. E essa visão do paciente é o que a gente vai encontrar na associação de pacientes, porque esse é o local onde a gente vai defender os interesses dos pacientes. Por isso que a gente precisa que esses pacientes nos procurem. Existem alguns pontos fracos no pós-AVC. Um dos pontos fracos é a transição do cuidado e o outro é a garantia dos acessos. E isso tudo vai determinar o quê? Desfechos de qualidade de vida. Na fase aguda, é mais fácil, existe mais movimentação, tanto de entidades médicas quanto de políticas públicas para trombólise, para trombectomia. Tanto é que trombectomia, que o Henrique mostrou ali, que a gente faz numa cidade que não é tão grande, é bem organizada, vão receber trombólise e trombectomia 13% desses indivíduos acometidos com AVC isquêmico, né? Mas nós já sabemos que no final do ano vai sair a portaria que institui a trombectomia dentro do SUS. Então, a gente já sabe que esse procedimento vai beneficiar um número pequeno de pacientes. O que mais beneficia o paciente? Seria o cuidado pós-AVC. Depois que ele teve o AVC, né? Seria esse cuidado. E o cuidado pós-AVC não é só acesso à fisioterapia, porque esse também é um outro conceito que muitas vezes os gestores têm. Eu dei o acesso à fisioterapia, eu estou resolvendo o problema do pós-AVC. Sobre transição do cuidado, eu não vou falar, porque depois a Adriana vai falar para nós. Então, o que eu vou falar para vocês é a garantia de acessos, né? E qual que é o problema? Onde que está? Às vezes existe o serviço, mas por que esse paciente não chega lá? Ou ele não foi encaminhado, ou ele não foi encaminhado de maneira correta, ou ele não recebeu a orientação de que ele precisava fazer a fonoterapia, ou o profissional de saúde que atendeu ele não sabe que eu preciso mandar esse paciente para uma avaliação neuropsicológica.
por exemplo. Ou ele não tem cuidador, ou esse cuidador não está engajado, não está envolvido com o cuidado. Ele pode ter tudo isso, mas ele não tem como chegar até o local. Então, o transporte, então a gente também tem que garantir o transporte para os atendimentos. Uma questão geográfica, então, às vezes o paciente foi encaminhado para fisioterapia aqui na Sociesc, mas ele mora lá na Zona Norte, né? De repente, ele deveria ter sido encaminhado para um local próximo do domicílio. E questões financeiras, porque muitas vezes o transporte vai depender do paciente, ou o cuidador deixa de trabalhar para acompanhar o paciente pós-AVC, e isso tudo causa entraves nesses acessos, né? Então, esse foi um desafio que a Associação Brasil AVC resolveu assumir desde o ano passado, que seria atender a comunidade de forma aberta, né? Porque a gente quer conhecer a demanda e atuar como facilitador de acessos e orientação. Então, como que a gente começou? A gente começou, então, com atendimento presencial, online, que é muito utilizado através do WhatsApp, em alguns casos pontuais, atendimento domiciliar. A gente tem, então, uma estrutura de 2 consultórios, onde você vai ser acolhido e vai receber também informações relativas a AVC. A gente começou em outubro do ano passado. Essa equipe são voluntários, são egressos do Hospital Municipal São José. Então, são profissionais que já entendem o atendimento do pós-AVC e conhecem a rede de atendimento também. Então, nós temos enfermeira, fisioterapeuta, assistente social. Nós temos também um estagiário do ensino fundamental, que a gente vê que quanto mais jovem a gente começa a envolver o indivíduo, ele se torna um formador de opinião. Então, a gente tem lá a Bel, que é a nossa estagiária, e entende bastante da parte de informática e rede social, então facilita para as egressas do hospital, que já são mais velhas e não têm essa habilidade. E a gente usa um instrumento de trabalho único. Então, tanto a fisioterapeuta, quanto a enfermeira, quanto a assistente social, elas usam a mesma ficha de atendimento desses pacientes. Então, lá não é oferecido fisioterapia. A fisioterapeuta vai usar o mesmo instrumento que a enfermeira usou para coletar as informações. Quando o paciente recebe alta da unidade AVC, ele é feito um checklist para ver se ele recebeu receita, se ele recebeu os encaminhamentos, e nesse momento é entregue para ele esse flyer que dá o acesso de contato com a Associação Brasil AVC. E o que nós vamos fazer? Lá na associação, a gente vai auxiliar nessa navegação. Então, há o acesso à prevenção secundária, o acesso à reabilitação, o acesso aos hospitais de longa permanência e retaguarda, o acesso ao EMAD. O EMAD é muito importante no AVC para monitorizar a anticoagulação, antibiótico de terapia, reabilitação e mesmo monitorar esse paciente, e também o acesso a cuidados paliativos. Como que a gente fez isso? Então, antes de a gente começar o atendimento lá na associação, a gente sentou com a Secretaria Municipal de Saúde e solicitou que a gente tivesse um acesso direto com as coordenações. Então, a gente tem hoje um acesso com a Diretoria de Assistência à Saúde, com a Gerência dos Distritos Norte, Centro e Sul, com a Gerência dos Serviços Especiais, com a Gerência de Emergência e Urgência, com a coordenação da Estratégia Família e com o Ligue Web Saúde, que nos tornou o nosso grande parceiro. O João Vasque, como foi mostrado aqui, ele é um registro epidemiológico, ele coleta dados de segmento do paciente. Já o Ligue Web Saúde, que foi para nós uma herança que ficou da época do Covid, uma coisa boa que ficou do Covid. Então, esses pacientes, eles são contactados em 15 dias após a alta, para ver se eles tiveram os acessos ao que era necessário, unidade básica de saúde, medicação, reabilitação. E em 2 meses, é repetida essa ligação, questionando as mesmas coisas e também fazendo uma triagem para depressão e para ansiedade. A diferença entre eles é que o João Vasque coleta dados. E o Ligue Web Saúde, ele faz uma intervenção, porque se o paciente não teve a consulta na unidade básica de saúde,
o Ligue Saúde pode agendar essa consulta, né? Então, ele facilita dessa maneira. A gente também tem o aplicativo Care, que o Ivonei mostrou para vocês. O aplicativo também tem esse plano de seguir o paciente, mas a gente viu que a tecnologia ainda não é uma coisa muito acessível para a nossa população. É mais um item para nos ajudar nesse segmento, mas a gente não pode substituir esse contato direto, por telefone mesmo, por uma tecnologia assim. E o que a gente atendeu, então, nesse período? Nós tivemos 34 pessoas, pacientes, que foram atendidas, e foram, então, encaminhadas 70 demandas. Pela informação que a gente tem, o acesso à fisioterapia aqui em Joinville, no primeiro mês, é de 72%, quando o paciente é encaminhado. Só que a gente vê que a nossa principal demanda lá é acesso à fisioterapia. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente é encaminhado para a fisioterapia no momento da alta, no sistema lá de online é marcado o local que ele vai fazer a fisioterapia, com data e horário. Mas quando o paciente chega nesse local, esse local não atende neurologia mais, ou não tem a vaga como estava no sistema. Então, existe alguns erros de sistema também, né? Então, esse paciente vem para a associação. Teve um paciente que já chegou lá com o seguinte pedido: eu estou fazendo fisioterapia na Anhanguera, mas eu moro lá na Zona Sul. Eu queria trocar de local de fisioterapia. Porque se ele não vai, ele tem que voltar na unidade básica para conseguir uma consulta para ter o encaminhamento para a fisioterapia. Então, a associação consegue facilitar isso. Outra demanda importante ali é a fono, né? Fono só é oferecida para os pacientes hoje pelo SUS no SER. E para entrar no SER, o paciente tem que ter mais do que 2 terapias como necessidade. E às vezes o paciente só tem a fonoterapia como necessidade, então ele não é aceito no SER. Então nós temos bastante dificuldade com o fono. Enfim, nós fomos identificando as dificuldades que tínhamos e a partir disso começamos com algumas parcerias. Então, quais são essas parcerias? Com o Bom Jesus e Elusc, com a Faculdade Guilherme Guimbala, com a DEG, com a Neurológica e com a Unisociesc. Então, exemplo com a parceria com a DEG. Nós temos lá um espaço agora para o grupo de apoio a pacientes. Então, nós começamos em maio, eles nos cedem um espaço e, além disso, eles têm atendimentos lá que eles fazem sem ser pelo SUS. Então, diretamente eu posso mandar um encaminhamento da associação para esse paciente ser admitido na DEG. No Bom Jesus, a gente conseguiu parceria para terapia em grupo, no grupo de afásicos. Então, a gente também tem uma facilitação de incluir esses nossos pacientes a cada vez que os grupos são abertos. Com a Faculdade Guilherme Guimbala, a gente foi além, eu acho que a gente acabou fazendo uma parceria muito boa, inclusive com um contrato, onde a gente faz um acolhimento multiprofissional. Então, quando o paciente recebe alta da unidade de AVC, ele vai ser direcionado para a Associação Brasil AVC e lá vai ser feito o acolhimento com o profissional da associação e com o profissional da Faculdade Guilherme Guimbala. E esse acolhimento vai gerar um atendimento, então, na faculdade. E o que é interessante é que o atendimento lá vai envolver físio, psico, TO. Se for necessário, físio e psico vão estar juntas em algum momento, mas vai envolver também o curso de Direito. Então, a gente tem todos os benefícios e acessos que esses pacientes têm direito, e também o curso de Pedagogia. Então, eu vou se dividir em 3 grupos. Pacientes que precisam de reabilitação, pacientes que não precisam de reabilitação, precisam de educação e saúde, e aí entra o curso de pedagogia. E terceiro, algum paciente com perfil para algum projeto de pesquisa dentro da faculdade. Na neurológica, uma da demanda importante era a consulta neurológica. Então, a gente conseguiu facilitar algum atendimento dentro da clínica neurológica para realmente o paciente já ter algum ajuste de medicação, enfim, e daí aguardar a consulta que vai ser disponibilizada na rede.
E o que a gente quer, então, é isso, né? Que o indivíduo que foi acometido com AVC, ele tenha retorno ao trabalho, mobilidade na comunidade, reintegração social e restauração dos papéis domésticos. Qual que é a problemática? Então, esse estudo, que seguiu o paciente durante 10 anos, realizado pelo Dr. Cabral, revelou um aumento da incidência em jovens abaixo de 45 anos. Então, nós estamos aumentando o número de indivíduos com AVC mais jovens. Esse é um artigo que está para ser publicado, que eu não sei se o Henrique me deixaria botar aqui, mas eu já coloquei o slide. Mas, então, é um artigo que fala sobre perda de produtividade, de utilização de recursos, né, e o impacto do pós-AVC na comunidade. Foi seguido, então, pacientes de 2018 a 2020, são 1.571 pacientes. Vejam a idade média, né, 65 anos, então são indivíduos também ainda trabalhando. E essa perda de produtividade, lógico, ela vai ocorrer mais em indivíduos que têm uma maior dependência, mas vejam, 58% dos indivíduos pós-AVC que são funcionalmente independentes por essa escala de ranking, eles não estão mais trabalhando, pararam de trabalhar. Então, a gente tem um problema sério aqui, que é isso, né? A gente está tendo, então, indivíduos jovens acometidos por AVC e que acabam não voltando a trabalhar. Outro papel importante da associação é também manter o que a gente já conquistou. Então, a gente quer agora melhorar o tratamento pós-AVC, mas a gente quer também manter o que a gente tem. Então, esse foi um movimento que nós fizemos quando a gente estava sob o risco de perder a trombectomia no Hospital São José. Nós estamos sem o aparelho que faz o procedimento desde março, mas no começo de julho, a gente teve o risco de perder a parceria que nós tínhamos com o hospital da Unimed. Fizemos o movimento, em 24 horas a parceria foi retomada. Então, a associação, ela tem um poder. Por isso que eu quero que cada um de vocês que está aqui se associe conosco, deixe o seu nome lá, porque isso é extremamente importante. Toda vez que a gente faz um projeto, que a gente vai pedir recurso para alguma ação, eles me perguntam assim, quantos associados vocês têm? E a gente não tem muitos associados. Então, é importante que a comunidade dê mais poder para nós, porque a associação é a voz de vocês. Então, por isso que é importante a gente manter o fórum. Nós estamos no 6º fórum, e o fórum ele traz temáticas que são importantes. Muitas vezes são temáticas que os profissionais de saúde acabam não tendo conhecimento e, a partir desse fórum, começam a entender melhor. A gente também tem ações, eu quero convidar vocês para a nossa 5ª Corrida e Caminhada do AVC, que vai ser no dia 16 de outubro. É um evento muito legal, que mesmo quem não faça, né, nem corrida nem caminhada, pode participar, porque vai ter tendas, vamos ter informações sobre saúde, vai ter um momento de descontração com alguma dança, enfim, vai ser bem gostoso. Estamos também mantendo esse projeto de alimentação saudável e dieta do Mediterrâneo. Esse ano nós temos 5 restaurantes com dieta do Mediterrâneo e 7 com alimentação saudável. O que é isso? O restaurante participante ele vai ter um prato que vai estar contemplando uma dessas dietas. Os pratos, a maioria deles foram auxiliados pela nossa nutricionista Ana Paula, que ela acabou indo nos restaurantes e organizou junto com a nutricionista ou com o chefe qual prato conteria os ingredientes desse tipo de alimentação. Todos os anos, então, a gente tem a exposição interativa do AVC. Esse ano já foi apresentado para vocês o que aconteceu depois dessa sementinha lançada lá na Escola S, né? E esse momento, então, que a gente levou os alunos para o hospital foi muito, muito interessante. Eles realmente são muito curiosos e saíram de lá muito impactados com o que viram, né, com as sequelas do pós-AVC. E a nossa nova integrante da associação é a Isa.
A ISA é a nossa Intelligent Stroke Assistance. Eu convido vocês todos, na pastinha tem ali a ISA, tem o acesso com QR Code, que entrem, acessem a ISA, façam perguntas para ela, porque quanto mais perguntas a gente faz, mais ela vai aprender sobre AVC. Né? Porque o que ela não souber responder, ela vai perguntar para os especialistas e vai depois trazer a resposta para vocês. Então, é bem importante que vocês usem a ISA para que ela seja treinada. Nosso próximo passo com a ISA, que é um projeto feito junto com a PUC Paraná, é que a ISA esteja no WhatsApp. Então, nós queremos que, em pouco tempo, a ISA seja acessada através de um contato telefônico pelo WhatsApp. E é importante também a gente manter, então, as associações de apoio ao AVC. A gente já tem fomentado, então, encontro de associações de apoio ao AVC. Nós tivemos esse ano o 2º encontro. E é importante porque cada associação que são dispersas pelo Brasil tem o seu perfil, tem a sua área de atuação. Talvez o que a gente faça aqui em Joinville não se aplique em Maceió, porque lá as necessidades talvez sejam outras, mas a gente pode trabalhar junto e trocar experiências. Muitas das coisas que a gente acaba fazendo aqui em Joinville foi porque uma das outras associações tiveram sucesso e a gente quer replicar. Então, eu termino por aqui minha apresentação e queria agradecer a vocês pela presença.